Tá gravando, Márcio. Tá. Boa noite, amigos. Esse é o nosso segundo encontro de Aprendendo com André Luiz, onde nós estamos estudando o livro Nosso Lar, e vamos hoje conversar a respeito do primeiro capítulo. Então, para os nossos estudos, eu gostaria de convidar alguém do nosso grupo que quiser fazer a oração, que faça a nossa prece, então. Paulo, você poderia fazer? Sim. Agradecemos a Deus por mais esse encontro, a Jesus, para que nos inspire, junto com a sua equipe espiritual, com todos aqueles que nos acompanham, para que a Márcia possa ser inspirada a apresentar o seu capítulo do livro, pela espiritualidade, para que o curso dos nossos ensinamentos, do nosso aprendizado, seja um grande momento em nossas vidas, de transformação, de aprendizado, para compreendermos um pouco mais a vida no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amigos, como é um estudo bem aberto, bem franco, vocês, por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem, para a gente estabelecer aqui um diálogo e não deixar só as perguntas para o final, fiquem todos bastante à vontade. Nesse primeiro capítulo, algumas coisas parecem muito óbvias, mas hoje, óbvias para nós hoje, depois de mais de 70 anos de histórias e de livros e de relatos não só de André Luiz, mas de Chico Xavier. Mas tem coisas que eu me lembrando, quando li o livro a primeira vez, que me impressionaram muito. Ele começa, vamos lendo juntos aqui. Ele começa assim, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a noção de espaço, esvaíra-se-me há muito tempo, há muito. Então, começa aqui com aquela sensação de que não existe tempo e nem espaço, que é tão comum a espiritualidade nos falar, principalmente aqueles que trabalham numa casa espírita, onde muitas vezes tem um intercâmbio com a espiritualidade, muitas vezes em sofrimento, ou trazendo alguma mensagem através dos médiuns, essa mesma ideia, a perda do tempo, da ideia do tempo e da noção do espaço, que me parece, um dos primeiros sintomas daquele que se desencarna. E ele continua, estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Pela minha pouca experiência aqui, você escutando um desencarnado dizer que já logo em seguida percebeu que não participava mais, não pertencia mais ao número dos encarnados, principalmente uma pessoa que levou uma vida um tanto materialista, quanto André Luiz, como ele mesmo nos relata, isso não é uma coisa comum. Ele já, então, de pronto, ele percebeu que havia desencarnado. E mesmo sem muita noção de espiritualidade, como ele nos relata depois, ele já se deu conta dessa nova condição dele. E a gente percebe que na espiritualidade são poucos aqueles que desencarnam e têm essa consciência. E mais uma coisa interessante que eu acho é essa percepção do quão denso ainda é o nosso perispírito nas regiões em que nós vivemos. Porque nós temos um corpo com pulmões, no nosso perispírito com órgãos que representam toda uma vestimenta do espírito e que na condição que nós estamos, aqui neste mundo que nós estamos, eles estão bastante materializados, bastante presentes. E quando eu li isso a primeira vez, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu me assustei, porque a ideia que se tinha antes desses relatos tão minuciosos de André Luiz é que a gente desencarnava e virava luz. Como é que era isso? Mesmo o livro dos Espíritos nos explicando muita coisa, quando a gente escuta um relato desse, você percebe o quanto existe ainda uma determinada vida um tanto física, mesmo na espiritualidade, nesse nível que nós encontramos. Por favor, me interrompam, viu? Podem ficar à vontade. Ele continuando. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer.
Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Se sentia num mundo completamente perdido. Ele era uma situação que ele não dominava. Todas as condições que ele dominava na Terra tinham ficado para trás. E, mais uma vez, essa presença do corpo denso, perispiritual, ele observava que seu cabelo estava eriçado, o coração aos saltos. Medo terrível assenhorava-me. Muitas vezes gritei como louco. Implorei piedade, clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Quer dizer, mais uma vez, a condição quase que palpável desse perispírito tão denso que ele apresentava. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então, ele tinha perfeita noção de que ele estava perdido, que ele não sabia onde ele se encontrava, que ele tinha companhia, e essas companhias lhe impingiam um certo terror, e ele estava completamente, assim, embasbacado com essa nova condição que ele se encontrava, ele não se via preparado para nada disso. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Alguns companheiros desconhecidos estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. É aquela velha história, loucos são os outros, né? Eu estou perfeito, estou ótimo, mas os outros estão loucos. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. E eu quero fazer uma nota aqui, porque mesmo através dos livros dele, do André Luiz, quando ele nos desvenda os vários níveis do umbral mais profundo, e todas as denominações que nós temos, definitivamente ele não estava no umbral mais denso. Ele estava num umbral até, de acordo com algumas descrições que ele mesmo fez, até relativamente moderado a leve, porque ele ainda conseguia ter uma certa liberdade ali naquela região. Formas diabólicas, como já falamos, apareciam e ele ficava assombrado. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. Então, ele não estava nas trevas completas, né? E ele continua. Márcia, Pois permite não. um Pois adendo? não. Claro. Como eu falei na última discussão que nós tivemos, na nossa reunião, na verdade, Uhum. eu li uns livros desses que estudam o André Luiz. Estou tentando lembrar, estudando com o André Luiz, acho que você tem ele esqueci o nome do autor. Ele faz um comentário aqui, muito interessante nessa passagem anterior. Você pode voltar anterior aqui? Posso, aqui. Aqui, ó, formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgindo. Ele discute 3 possibilidades aqui. Não sei se você ia comentar isso, mas que são, uma delas é a própria consciência dele, dele. Concordo. A segunda seriam pensamentos que assumem característica material mesmo, né? Então, essas formas, elas ficam vagando por aí, as pessoas, espíritos encarnados ou desencarnados, criam essas formas pensamentos, e elas ficam, e algumas formas pensamentos dessas podem, inclusive, ter uma certa vida, entre aspas, assim, elas podem se movimentar, fazer expressão de horror. Esse autor fala isso, né? Sim, com certeza, porque... E a terceira... Eu só me dá uma licença, eu vou desligar aqui o meu WhatsApp, que eu deixei ligado por conta dos comentários aqui, e não estou conseguindo desligar. Já desliguei aqui. Pronto. Muito bem, bom ver vocês de novo. Aqui. Voltaram a enxergar normalmente aqui? Sim, sim. Mas eu concordo, viu, Paulo? Porque eu acho que grande parte são criações mentais nossas mesmo. Então, mas deixa eu falar as 3, peraí. Certo, pode falar. A primeira seriam, como eu falei, a própria imaginação dele. A segunda seriam as formas mentais, e a terceira seria mesmo a expressão de espíritos mesmo, não formas mentais, né?
Seriam o perispírito dessas pessoas, desses irmãos, assumindo essas expressões animalescas mesmo. Seriam essas três possibilidades. Aqui a gente teria que ver mais para frente, eu não lembro, o que a gente pode imaginar. É possível que seja um misto de todas essas coisas, inclusive. Né? Eu acredito também que seja, porque quando a gente já vê em outros livros, a gente vê a descrição, por exemplo, existem espíritos que são realmente aprisionados por outros, que eles são mantidos em cativeiro, que eles são torturados, que eles passam por situações reais ali, terríveis. Isso não aconteceu com o André Luiz, isso não, em nenhum momento ele foi aprisionado, ele foi encarcerado em algum ambiente. Mas as pessoas estavam ali presentes, né? Aqueles espíritos estavam ali ao redor dele. Então, eu acho que tinha um misto mesmo, viu, Paulo, de formas de pensamento, de irmãos ali também sofrendo tanto quanto ele, e aquilo lhe causava um grande assombro, né? Alguém mais tem alguma opinião a respeito? Então, a gente vê, né, que até nos livros de André Luiz mesmo, que quando, no momento do desencarne, a gente vai para o local onde a gente está imaginando, né? Quer dizer, se a gente sente uma culpa, aquilo que nos traz a culpa, naquele momento a gente é projetado para aquele lugar, porque o nosso campo mental, ele realmente ele fica, aquele momento que nós estamos vivenciando, não importa onde, de que forma, é uma criação realmente do nosso mental, a gente que cria o local, né? A gente que cria todas aquelas circunstâncias por conta da nossa imaginação, por conta do nosso mental, a questão da culpa, de uma série de coisas, ou se a pessoa está tranquila, né? Ela vai para o lugar que ela imagina naquele momento, que é o lugar que é ideal, né, para ela estar, ou que ela é merecedora, né? Isso é descrito nos livros, né? Que tudo isso acontece de acordo com a nossa mente. Principalmente o nosso padrão mental, né? A nossa padrão vibracional, onde nós nos encontramos, em que escala, em que faixa de vibração a gente encontra. E isso aí é irresistível, né? A atração é irresistível. E quando você se vê, você está ali naquele ambiente e não consegue se organizar com ele, né? Mas uma das situações que ele fala que eu acredito que ele não esteja num umbral mais denso, no mais profundo, é ele dizer que muitas vezes aparecia algum raio de sol, alguma situação, uma neblina, mesmo que espessa, mas alguma claridade, alguma coisa, e a gente percebe pelos outros relatos que quando você está num umbral muito profundo, isso não acontece, né? Então, ele não era uma pessoa ruim, como ele mesmo diz, né? Só continuando aqui, a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Então, é aquela condição. Quando nós caímos em nós mesmos, como você falou, Abadia, quando a gente se encontra num ambiente que projeta nossa própria faixa vibratória, nossos próprios pensamentos, que você se dá de encontro consigo mesmo, no caso aí, ele se dando de encontro com ele mesmo, é de dar medo, né? Porque ele não foi para o lugar mais legal que haveria de ter, né? E não conseguia voltar para casa também, isso que eu acho interessante, porque muitos dos desencarnados, eles mentalizam o lar, a família, e eles se projetam para lá. Muitas vezes eles acompanham o seu velório, o seu sepultamento, e isso ele pode ter presenciado alguma coisa ali, ele ainda fala mais um pouco aqui à frente, mas de alguma forma ele não conseguia voltar para o lar dele. E ele ainda diz, onde o lar, a esposa e os filhos perdera toda a noção do rumo, ele ficou completamente sem rumo. Mas por contrapartida, Márcia, por outro lado, um dia desses, né, um dos mentores lá da casa, certo, ele conversando conosco, ele falando assim que muitas vezes, eles ficam tristes quando eles gostariam de levar a pessoa para um determinado lugar, mas é para outro lugar que ela é destinada, né? Então, existe também essa parte. Aí ele disse que também eles ficam felizes porque muitas vezes as pessoas vão para um bom lugar, quer dizer, então não é só o nosso campo mental, sim, né? Existe também um merecimento da pessoa, né, para ter o socorro adequado também.
É um misto, né, Abadia? Nunca é uma coisa só. Tem razão. E aí ele fala, o receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, então ele não conseguia pensar. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então, logo em seguida que ele foi sepultado, ele já percebeu que ele se deparou com uma realidade nova, que ele se percebeu sem noção de espaço-tempo, mas ao mesmo tempo se sentia vivo, porque ele sentia respirando, ele sentia o coração dele batendo, ele sentia medo, ele tinha sede, ele tinha fome, com aquelas condições todas do perispírito que ele apresentava, o cabelo se desalinhou, ele perdeu completamente o rumo e seguiu nessa marcha por algum tempo. Aí olha que coisa interessante essa fala aqui, ó. Atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser. Que eu acho que a grande maioria pensa assim. Eu tenho uma vida totalmente pautada no materialismo. Eu amordaço a minha consciência, ou eu esqueço dela, ou eu não dou atenção. E aí, quando eu me dou de face a ela, seja em que circunstância for, no caso dele aqui é da falecimento, da morte, preferia a ausência da razão, o não ser, preferia o nada, como a grande maioria dos materialistas, né? Preferia o nada, porque você se haver com essa parte sua que você sequer dava vazão à existência, deve ser muito difícil, né? De início, as lágrimas lavavam incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Quer dizer, continuamos acordando, dormindo, chorando, nos afligindo. Interrompia-me, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam irônicos, era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a que ergue-se da poeira do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. E aqui ele diz para mim toda a chave do sofrimento e deste problema, desse primeiro capítulo, que ele diz assim, em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Então ele se tomou, aquela tomada de consciência, né, gente, que é terrível, de você perceber que, no caso, talvez, o problema religioso não fosse a expressão mais correta, o problema espiritual, que talvez, eu acho que seria mais bem colocado aqui, a pretensão a minha é de corrigir o André Luiz, quem me dera. Mas, assim, talvez, ele nunca questionou o lado espiritual dele. E ele fala, os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. E como é fácil, né, Paulo, como a gente estava falando na vez passada, nos deixar levar pelo conhecimento científico, pelas questões políticas, filosóficas, nos engambelarmos a nós mesmos aqui, nos enganando por lindas frases e tudo mais, e a gente esquece completamente o cerne da vida humana. O que vocês acham disso? Alô? É que, na verdade, é isso que você falou, né? Às vezes a gente acaba dando mais importância para a ciência dentro do nosso contexto, e a gente acaba esquecendo o que nós viemos fazer aqui, né? Quem nós somos, né? O que nós buscamos, né? Que nós buscamos a nós mesmos, na verdade, né? E, de repente, a gente se prende, eu chamo de brinquedinhos, né? A gente chega aqui nesse planeta, tem tantos brinquedos que seria a ilusão, tantas distrações, né? Sim, a ilusão, né, que os mestres falam, né? A gente se deixa levar pela ilusão e acaba não dando tanta ênfase, talvez, naquilo que é a essência, né? Aquilo que eu vim buscar, qual é a minha tarefa aqui, nesse momento, né? Nessa existência. E a gente percebe que muita desses relatos que o André Luiz está nos passando nesse primeiro capítulo, provavelmente foi uma releitura dele alguns anos depois, quando ele já teve condições e consciência de escrever sobre aquilo que ele estava vivendo. Então, ele conseguiu traçar com as letras de alguém que já tinha um panorama mais delineado da situação que ele passou, para nos transmitir aquilo que ele sentiu, mas mesmo assim acredito que os sentimentos dele estavam bem
conturbados no momento, né? Mas o que ele conseguiu entender é o seguinte: eu não trabalhei nem um pouco a minha questão espiritual / religiosa. Eu vivi num mundo puramente filosófico, político, científico, e não que isso não tenha importância, como ele continua dizendo. Essas questões, como ele diz, são as questões filosóficas, políticas e científicas, poderiam ser secundárias para a vida humana, significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Ele não está negligenciando o estudo, a ciência, a filosofia, a política, são todas questões necessárias para a vida humana, né? Mas talvez, né, Márcia, ele fala no sentido que ele trabalhou tudo isso, mas não de uma forma consciente, que ele estava fazendo que ele poderia, né, ter usado isso, talvez, para o bem da humanidade, não só para o bem próprio, né? Pois é, a questão é que se é realmente, como dizem a espiritualidade, que ele foi Carlos Chagas, ele até usou bastante, porque ele era uma pessoa que fez muitas coisas pela Mas não ciência, usou pelo país, consciente, né? né? Ele usou não consciente Não, disso, talvez. pode ser. Mas o que eu acho interessante aqui, que não sei se vocês concordam, é assim, ele reconhece que todo patrimônio intelectual que ele coloca na mesma caixa como o político, o filosófico e o científico, que é um valor intelectual terreno, ele é importante, é valioso patrimônio nos planos da Terra. Porém, ele vê que algo está acima disso, e ele, pela primeira vez ele constata isso. E ele continua assim: mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias. E nós achamos que nascemos no berço e morremos no sepulcro. A grande maioria de nós encarnados. E sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Aí sim ele percebeu que o projeto era muito maior. Que o projeto divino não é simplesmente uma vida, que essa vida é um frame, que é uma fotografia, que é um dia de aula. Quando ele tomou consciência dessa grandiosidade, ele colocou no devido lugar esse patrimônio do plano da Terra, e aí ele fala, verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual, e esse algo é a fé, manifestação divina do homem. Então, eu acho isso é brilhante. Me veio aquela parte do Evangelho onde Jesus fala que ele escolheu os pescadores, as pessoas simples, porque a sabedoria que os doutores da época tinham ele se interessava apenas pela ciência da Terra, né? Então, pelas talvez coisas seja do mundo. Exatamente, foi isso que ele se deu conta quando ele chegou lá do outro lado. Exatamente. Eu vejo que, na verdade, é um arrependimento dele não ter lidado com a filosofia, com a ciência, com a política, com amor. Exatamente, sem a fé, né? Porque, na verdade, isso aí não é valioso patrimônio do plano da Terra. Lá em Marte, em Júpiter, tem ciência, tem filosofia, tem todo lugar, né? Tem brinquedinho em todo lugar, e vai continuar tendo muito tempo. Só que é o seguinte, tem que lidar com isso, por isso que eu vejo assim que há um certo arrependimento dele não ter lidado com isso com fé e com amor, só isso. Então, aí ele meio que jogou, falou, são patrimônios da Terra, que não tem tanto valor, tem valor sim, só que deveria, né, com outro olhar, com outra forma de conduzir isso, né? Ele percebe, como ele fala aqui em cima, né, significam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, quer dizer, quando você se encarna, quando você está num mundo onde é necessário ainda, nós estamos todos numa situação que necessita uma encarnação, nós vamos desenvolver o intelecto e ele é fundamental. Mas eu acho que pela primeira vez ele deu a devida proporção, a devida importância e a dimensão de cada coisa na vida do ser humano, enquanto espírito, vamos dizer assim, estando encarnados ou não. Como você disse, em todo lugar que nós formos encarnar, necessidade dessa evolução intelectual. Porém, sem a tal da fé, sem o amor, não fica tudo muito vazio e não faz o crescimento da pessoa em si, né? E essa manifestação divina no homem, ele percebeu que ele perdeu esse bonde, que ele não conseguiu colocar na mesma dimensão. São as duas asas, né, que o pessoal Exatamente. fala, a asa tanto da
religiosidade quanto da razão. Você pode ter uma morosidade, mas você também terá que desenvolver a sua inteligência, e ao passo que você é muito inteligente, mas também você tem que desenvolver a sua morosidade. Mas eu concordo com o Paulo, com tudo que vocês disseram, mas com o Paulo nessa questão de a ciência não é má. Não, de forma alguma, é um instrumento apenas, né? O desequilíbrio que causa o problema. Concordo totalmente. Mas eu acho que sim, porque por mais que... Como estaríamos aqui sem toda a nossa atividade intelectual? Não tem jeito. Mas que a gente tem que entender que, de alguma maneira, ela pode se tornar um vício e pode nos embriagar, de alguma maneira, porque é muito bom você crescer na ciência, estudar, ter um patrimônio intelectual, desenvolver, é maravilhoso. Mais uma vez eu estava lendo, eu não me lembro exatamente aonde, que falava assim, para você desenvolver o intelecto de um espírito, basta uma encarnação, ou duas, onde ele tem toda a condição de estudar, de aprender, você vai ver como ele evolui. Porém, desenvolver o amor no espírito, muitas vezes, necessita de milênios. E nós vemos muitos exemplos disso na literatura, quando você vê que Eustáquio, 1500 anos de história, mesmo aquele, como é que chama aquele livro maravilhoso que eu estava lendo do Ernesto e da Elvira, que chama Exilados por Amor. Então, a pessoa tem um intelecto desenvolvido absurdamente maravilhoso, veio de Capela, demorou milênios para que uma centelhazinha de amor começasse a instalar no coração da pessoa. Então, ele traz uma perspectiva, eu acho, ele não quis desmerecer a ciência, nem esse patrimônio valioso da Terra, mas definitivamente, sem o amor fazendo tudo e regendo isso tudo, eu acho que a gente não sai muito do lugar. A gente demora muito. E é aquilo, né, que os mestres falam, né, muitas vezes a gente pensa que somos nós que fazemos, né, mas nós somos meros instrumentos também, né, então a gente tem que ter essa visão, né, essa consciência de que nós estamos a serviço do divino, né, mas quem faz é ele através de nós. E tem mais uma fala que acredito eu que seja do Livro dos Espíritas, dos Espíritos, que fala assim: espíritas, primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então, essa ordem das coisas, né? Para quem ama, é muito fácil desenvolver o intelecto, mas nem sempre o contrário é tão possível e tão rápido assim, pelo que a gente observa, né? Mas vamos lá. Aí, ó, que maravilha. Agora eu não consigo movimentar. Vou ter que... Ele travou aqui, gente. Olha que maravilha. Não, é só você coloca no modo apresentação e continua. Pois é, mas ele já estava. Já está no modo apresentação. Já estava. Vamos ver se ele... Aí, ó, ele não... Beleza. Tem que fechar e abrir de novo, Márcio. Teu microfone está desligado, Márcio. E se der liga o microfone, Márcia, e se der problema também, você faz a leitura só, tá? Abre o microfone, Márcia.
Pronto, gente, agora. Vamos lá. Já entrei aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Então, vamos seguir aqui, né? Onde nós paramos. Aqui. Continuando, né? Ele falava, vocês estão todos me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Tá. Então, ele continua, semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento, mas muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração, que é exatamente aquilo que nós conversamos, né? Ler, saber, conhecer e jamais colocar em prática, né? Nossa tendência triste. Identificava-as através das críticas de escritores menos afeitos ao assentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as como o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo das contradições, onde estacionara voluntariamente. Então, ele percebe que o estacionamento dele, nas condições em que ele se encontrava, nessa zona de conforto onde ele estava, era voluntário, né? Ele teve todas as condições de procurar, de alguma forma, outras coisas. Mas, chegando à sua verdade aqui, em verdade, ele não fora um criminoso, né? Ele não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Quer dizer, a vida é aqui e agora. Como grande parte da nossa humanidade olha o mundo e só vê, e só entende e acredita naquilo que enxerga, que vê, que é a sua casa, a sua profissão, a sua família, as suas coisas, fechando, restringindo o projeto divino, mais ou menos, que é um pouco maior, né? A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Ele era uma vida absolutamente comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara dos vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Acusação da consciência. Nós conversamos, às vezes, muitas vezes, lemos os livros e um arrependimento e uma tristeza muito grande de grande parte da espiritualidade de nós, depois de desencarnados, é essa consciência da noção do tempo perdido. E da acusação da consciência de que poderíamos ter feito algo mais ou melhor e não fizemos, né? Habitar a terra, gozar ali os bens, colher ali as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitio do débito enorme. Quer dizer, nós recebemos tanto, né, meus amigos, e ficamos ali fechados, ensimesmados, né? Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Então, a casa dele não era tão aberta assim a receber aqueles que precisavam, aqueles amigos que talvez precisassem de uma palavra, sabiam que talvez ali não encontrariam uma acolhida, né? Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de entender essa bênção divina, esquecido de estender essa bênção divina, a imensa família humana, surdo a comezino nos deveres de fraternidade. Comentários, amigos, por favor. O que vocês acharam desse trecho? É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Quando ele fala aqui, olha, que ele não estendeu nesse conhecimento todo que ele tinha, né? A bênção divina, ele não teve essa consciência do que realmente era a vida, né? Qual o simbolismo, qual a importância, né, dessa experiência nossa aqui. Então, só depois que ele foi ter essa observância, né, de tudo isso. Ele formou essa ilha, essa bolha, onde ele lutava para dar
ter condições melhores para ele, para a família, etc., mas era uma coisa fechada, era algo que ele não abria tão facilmente, pelo que a gente percebe aqui, né? Enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Então, ele percebeu, com nitidez aqui, que existem germes divinos que o Senhor da vida coloca na alma de todos nós, que no caso é um nome poético da consciência, né? Que é aquele germe divino, aquela condição de nós desenvolvermos todo um lado, todo uma consciência, uma condição de almas eternas que somos, né? Outra coisa que ele diz aqui, não adestrar a órgãos para a vida nova. Por que órgãos? Não é só no sentido de ele ter consciência de que haveria uma vida após a morte, mas pelo que eu sei da vida que ele mesmo relatou, ele bebia, ele fumava muito, ele comia desregradamente, e de todos os relatos que nós lemos do próprio Chico Xavier, das desencarnações, como é difícil cortar os laços quando a pessoa tem muitos vícios, cortar as ligações entre o perispírito e o corpo físico, quando o ser viveu uma vida de alguns vícios, que a gente acredita que sejam inofensivos, hoje nem tanto, mas naquela época talvez mais, seria o da bebida, do cigarro, da glutonice, né? Talvez também, Márcio, uma questão metafórica, né? Sim. No sentido de desenvolvimento espiritual mesmo, né? Um órgão, não o físico mesmo, né? Quando eu li a primeira vez, eu pensei nessa maneira metafórica, sabe? E conforme fui lendo outras coisas, eu me lembrei dessa frase depois de um tempo, quando eu vi a descrição do... Vocês lembram da desencarnação do Dimas? Num dos livros de André Luiz, ele descreve a desencarnação do Dimas. E a desencarnação dele se mostra como foi, apesar de ele ser uma pessoa muito regrada, teve algumas dificuldades, mas ele conseguiu se desencarnar bem. E eles falaram, mas isso faz tanto efeito assim para desencarnar? Você ter vícios e tudo mais? E a espiritualidade dizendo que sim, que tem efeitos do outro lado também. Aí, quando eu li isso, eu voltei para essa frase aqui e falei, ela tem um sentido, com certeza, metafórico, mas também nossos pequenos hábitos, que não são tão pequenos assim na vida, têm reflexo do outro lado, né? E uma reflexão para nós também, que ele não tinha nenhum conhecimento, né? Que nós temos hoje. Exatamente. Então, nós temos muito conhecimento. Aí às vezes eu reflito muito sobre isso. Por exemplo, quando Jesus aparece para o Eurípides Barçanufo, ele está chorando justamente não por aqueles que não conhecem, mas por aqueles que conhecem. Então, nós temos muito mais responsabilidade, nem me fala, né, do que André Luiz, que não tinha nenhum tipo de conhecimento, na verdade. Talvez até tinha, né, intelectual, né, não sei, né? Mas... Não, nós estamos muito mais complicados do que ele, não tenha dúvida. Fala, Paulo. Não, então, eu acho que vocês falaram certo. Eu acho que aí tem um sentido de metafórico, sei lá, assim, de esses órgãos podem ser intuição, sensibilidade, mas também pode ser uma pessoa que passou a vida cuidando do seu corpo, sem beber, sem fumar, fazendo uma espécie de um jejum, não abusando da alimentação e tudo mais, ele preserva também no perispírito depois uma certa, vamos dizer assim, uma certa leveza, pureza, né? Vamos dizer, uma certa leveza, assim. Então, eu acho que esses órgãos para vidas novas é no geral mesmo, é o todo, né? Continuando aqui. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de... Eu estou aqui sem conseguir ler o que eu escrevi, impetuosos tufões, porque tem uma tarja bem grande em cima aqui. E aí ele fala uma frase muito interessante que tem num outro trecho da Bíblia,
Ele continua assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Vocês lembram um trecho do Evangelho que é uma das parábolas de Jesus, que ele descreve que um rico, que se alimentava muito bem, tinha uma casa maravilhosa, e à sua porta tinha um mendigo chamado Lázaro, que comia das migalhas que caíam ali na porta e tal. E aí ambos desencarnaram, e quando esse senhor rico viu Lázaro estava muito acima dele, e ele descreve pela parábola de Jesus que estava ardendo ali no fogo do inferno, como ele diria, e ele falava assim: Senhor, por favor, pede para Lázaro molhar a ponta de uma toalha e vir embeber meus lábios, porque eu estou com sede e tal, né? E isso não era possível pela parábola de Jesus. E ele falava: Senhor, permita que eu volte e conte aos meus irmãos o que eu estou vivendo aqui. Eu quero contar para eles o que está acontecendo. E ele falava assim: não adianta nada. Todos os profetas já foram e disseram. Eles vendo não veem, ouvem, não acreditam. Vocês lembram desse trecho? Sim. Esse aí é do Humberto de Campos, né? Humberto de Campos cita essa passagem, né? Existe também no Evangelho segundo o Espiritismo. E o interessante é que é bem isso, a pessoa toma consciência, ela percebe o tempo perdido, ela percebe os equívocos do foco de atenção que ela deu mais para uma situação e menos para outra, que talvez fosse relevante, e tem a necessidade de contar, de falar, e ele conseguiu, de alguma forma, vir e contar para nós, né? Ele conseguiu escrever um livro, ele conseguiu psicografar, e ele passou essa sensação, essa situação terrível que ele viveu por 8 anos, né? Numa condição. Muitas vezes, Márcia, eu penso assim, eu acho que a nossa fé que é muito pequena, porque nós acreditamos intelectualmente, mas na nossa consciência a gente ainda não tem tanta certeza, que se nós tivéssemos, eu acho que a gente mudaria a nossa vida. Se nós ainda não temos essa capacidade de mudança, é porque nós ainda deixamos essa crença nossa, ainda está um pouco frágil. Eu vejo assim, sabe, né? Eu só voltei aqui a ver vocês, porque já acabou meus slides aqui, então a gente vai conversar olhando no olho aqui. Gente, eu acho assim, eu li esse livro aos 20 e poucos anos, e para mim foi um soco no estômago quando eu li tudo isso. Porque me identifiquei muito com essa parte da intelectualidade, da ciência, da filosofia. Me vi ali, eu estava quase formando quando eu li, isso tudo foi muito importante para mim, foi um choque, assim, quando você lê alguma coisa que faz todo sentido, que mexe com as tuas fibras, assim, então é como se a gente estivesse já lembrando de coisas que nós vivemos, e obviamente já passamos por situações bastante semelhantes, né? E cada vez que eu estudo esse capítulo, que eu releio, que eu olho, eu vejo sobre um ângulo diferente, Eu vejo coisas que eu li de uma maneira, hoje eu leio de outra, ou complementarmente aquilo que eu imaginava tem outras ideias, né? O que você acha, Mauri? Eu achei ótimo o capítulo. Talvez quem for um pouquinho mais novo vai entender, mas é a ficha dele caindo, né? Exatamente. Aquela coisa do orelhão do passado, né? Quando caía a ficha, começava a ligação, né? Mas ele começa a ter uma lucidez um pouco tardia, né? Não tardia se a gente pensar na eternidade, mas do que poderia ter feito, poderia ter desenvolvido. E eu sempre trago para um lado pessoal e fico pensando, né? Puxa, o quanto a gente está fazendo isso no nosso dia a dia comum mesmo. Será que você está fazendo o seu trabalho com amor? Será que você está sendo uma boa pessoa para os seus amigos, para os seus familiares? Será que você está, de fato, com o seu coração naquilo que você está fazendo? Então, é um treino diário, né? Que a gente tem que buscar, E a gente é o elo fraco da corrente.
Olha, Essa questão da zona baixa vibracional que ele está, seja lá no umbral, em que zona é exatamente inferior, a gente não sabe. Eu não sei. Mas tem a questão da possibilidade do coração dele acessar as bênçãos, a misericórdia divina, o auxílio, o amparo, né? Isso, a gente que precisa desfazer a nossa cegueira e buscar Deus, né? Esse movimento de Deus em direção a nós é incessante, né? Sempre foi. Eu estava escutando um relato, hoje ainda, de um espírito, é uma médium, ela chama Halu, ela é da Bahia, eu estou tentando lembrar o sobrenome dela, depois eu coloco no grupo. Ela escreve livros sobre relatos que ela tem quando ela está em desdobramento, junto com o mentor dela, e ele seleciona alguns espíritos que contam suas histórias e depois ela escreve os livros. E ela contou a história de um homem que ele era um homem bom, ele queria ser um homem bom, um dia ele decidiu que ele ia ser um homem bom. E quando ele desencarnou profundamente infeliz, porque ele percebeu que ele foi bom para todo mundo, menos para ele mesmo. E ele começou a ter ódio dele mesmo. Ele nutria uma grande raiva por ele mesmo. Então, ele começa a descrever a vida dele, que é um relato longo aqui, mas ele percebeu, então, que ele se colocou como eu quero ser um homem bom, não pela generosidade em si, pela bondade em si, ou pela caridade em si. É porque ele tinha uma autoestima tão baixa, que ele se achava tão feio, tão não merecedor, tão insignificante, que se ele não tivesse esse rótulo, ele não seria aceito, ele não seria amado, ele não seria admirado, as pessoas não iam querer a amizade dele. Então, ele traçou uma vida de sacrifícios, ele abria mão daquilo que ele gostava, em função de todo mundo. Então, para você ver que até para fazer a caridade, a gente tem que saber o que nos move. E chegou no final, ele percebeu que ele não conseguia amar quando ele fazia aquelas coisas. Ele não conseguia fazer aquilo, não que ele tinha interesses, ou que ele fazia por egoísmo, não é nada disso. Ele simplesmente era uma vaidade dele, ele abriu mão de tudo que ele podia, que ele fazia em função de todas as outras pessoas, e não conseguia fazer-se a si mesmo feliz. Então, eu penso que, como é tênue esse limite de você, que de nós facilmente esquecemos que nosso objetivo principal da nossa encarnação somos nós mesmos. Que não estou falando isso numa acepção egoísta, de forma alguma, mas que sem o amor por nós, um amor genuíno e desinteressado pelos outros, até a caridade fica fake, vamos dizer assim. Amar o próximo como a ti mesmo. Ti mesmo. Você não ama a ti mesmo, vai amar o outro. E achei um relato extremamente interessante, porque raramente você vê, então, quando você ama a si mesmo, é muito difícil você amar a si mesmo quando você faz o melhor que você pode, mas é de se perguntar até que ponto aquilo que nos move, talvez seja vaidade, talvez seja orgulho, talvez seja a necessidade de aprovação, seja também uma baixíssima autoestima, que nós não nos vemos como filhos de Deus, merecedores, nós não vemos como a grande obra de Deus, como tudo foi criado ao redor, como ele mesmo fala, por nós e para nós. Essa necessidade que nós temos de aplacar, de ter essa aprovação externa das pessoas, eu acho isso muito nocivo, sabe? Nos deixa impedido, nos impede de desenvolver uma personalidade mais autêntica. E quando, há muitos anos atrás, eu fui convidada a começar a dar palestras, e continuei dando palestras, coisa que eu mais tenho medo é ficar falando aquilo que eu não consigo colocar no meu dia a dia. É isso que você falou, Badia. E a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala, que a gente lê, que a gente já conhece as coisas, é muito grande. A palavra tem um peso danado. Só que existe um outro ponto que a gente tem que aprender a trabalhar com isso sem entrar na culpa, né? Porque a culpa é pior do que aquilo que nós deixamos de fazer ainda.
Concordo. Temos que ter caridade com a gente mesmo, entender, né, de uma maneira autêntica aquilo que a gente consegue e aquilo que a gente não consegue. A ciência, né? Porque se fosse tão simples saber a teoria, estalar o dedo e agora eu sou um espírito crístico, não é assim, né? Tem um processo, o que na natureza é assim, nada, né? Tem que Nada, não, pegar, tem que brotar, tem que germinar, tem que dar flor, é a natureza, o processo é Mas esse, é da insistência, isso que você falou aí, Márcia. Jesus disse assim: falamos do que sabemos, né? Uhum. Falar do que sabemos. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Tem um monte de gente quietinha aí, ninguém falou nada. É mesmo, né? Um monte de vídeo fechado. Um monte de vídeo fechado, um monte de áudio fechado. Eu acho que ficou muito bom, Márcia. Eu também acho. Eu queria fazer só uns comentários que eu acho que ele tinha uma condição de entendimento um pouco diferente. Porque o assombro dele, puxa, eu faleci, mas eu estou respirando. Quer dizer, ele conseguia entender. Mas ele não sabia disso antes. A gente já sabe. Não tinha abertura nenhuma na casa para receber amigos. E quantas vezes você conversa com uma pessoa, ou você vai conversar com um amigo, e esse amigo te acolhe, te recebe, ou você faz isso com outra pessoa, né? Então, assim, a gente já tem algum entendimento diferente, né? Por mais que haja semelhanças com essa questão da inteligência, vamos favorecer a inteligência, desenvolver, estudar e tudo mais, essa parte mais racional, né? A outra parte nossa, eu imagino que é um pouco diferente da dele. Eu acho que ele tinha uma condição bem materialista mesmo, sabe? Sim. Pelo que eu vejo, ele não tinha, assim, sequer lampejos, né? Dessa questão espiritual, dessa questão da amorosidade dele, né? A espiritualidade dele era bem rasa, como ele disse. É só para a gente animar um pouco, é só para dar uma animada, sabe? Aquela espiritualidade, aquela religiosidade bem dos padres, ele provavelmente era católico, né? Era como toda a grande maioria daquele período, e não falando de mal de católico, eu fui católica também, me batizei, etc., mas assim, a grande nação nossa é uma nação católica, e que trouxe também grandes benefícios para todos nós, de alguma maneira, mas ele se, voluntariamente, como ele diz, ele não se poupa, ele fala, me estacionei voluntariamente neste conformismo e não busquei, não questionei, quer dizer, ele que era tão questionador na questão científica, em nenhum momento ele questionava as coisas contraditórias que ele recebia ali. Né? Cientificamente, isso é tratado como religiosidade extrínseca. Não é a intrínseca. A intrínseca é como isso de verdade faz parte do seu modo de viver, da essência da sua vida. A extrínseca é um clube religioso. Você vai lá, frequenta, mas não leva isso profundamente dentro do seu coração. Ainda tem uma questão que é o seguinte: essa situação de materialismo, por total desconhecimento, desinteresse, desconhecimento, ainda é mais relevado na espiritualidade do que aqueles que têm o conhecimento da espiritualidade e não praticam, né? Muito Exatamente. Mais. Humberto de Campos tem um conto dele que ele mostra, né, que Allan Kardec é levado num sonho. Eu não lembro por quem, a Márcia deve saber, quem que leva ele lá até um local onde tinha pessoas se lamentando, num precipício, chorando, e ele perguntava, né, quem são essas pessoas? São pessoas materialistas? São pessoas que não acreditavam em nada? Não. Seriam os romanos que mataram os cristãos? Não. Aí, no final, ele fala várias coisas, eu não lembro dele, ele fala assim, não, aí estão as pessoas que tiveram conhecimento e não praticaram. Da espiritualidade, tiveram oportunidade, leram, chegaram até os livros, tal, tiveram e não praticaram, porque não realizaram, não tiveram oportunidade, resumindo, e não praticaram.
É isso que a gente estava falando, né, Abadia? É a Isso. responsa, né? Do Jesus lá. Se não tem ninguém mais que participar, a gente pode encerrar, né, Márcia? Podemos encerrar. Eu só falo que, assim, vou começar a falar assim, todo mundo tem que aparecer e falar, dá pelo menos escrever uma listinha ali, fala assim, ó, não gostei, achei ruim, achei bom. Dá Fazer sua opinião, participar. prova valendo nota no final. Prova valendo nota no final. Quem não participar. Mas, gente, olha, eu imagino o que seria, o que é um espírito como André Luiz, que se prontifica a se expor dessa maneira. Porque ele se expõe de uma maneira tão corajosa, que ele sabia que se hoje aqui nós estamos em quantas pessoas? 16 pessoas debatendo sobre a vida dele, foi que por um dia ele teve essa coragem de expor. Então, não é fácil, né? Você chegar e contar suas fragilidades, porque é tão bom você contar as suas conquistas, né? Agora, falar das suas mazelas, falar das suas cascas de banana, das vezes que você caiu, é uma necessidade, uma coragem absurda de um espírito. E vem provar aquilo que a gente falou, né? Ele não tinha conhecimento, mas a partir do momento que ele teve, ele fez algo extraordinário, né, da vida dele. Exatamente. Vocês lembraram de semana passada que eu li, o Emmanuel falava assim, da semana passada, né? Que há muito tempo ele estava esperando uma pessoa que tivesse a coragem de falar da sua vida, do seu... Então, parece que aí encontraram a pessoa, né, com humildade suficiente, né? Não, e pensa quantos comentários a gente está tecendo a respeito dele agora, todos com o intuito de estudo, mas pensa que não deve ser fácil, o espírito recebe, ele deve ter uma capacidade de entendimento muito grande. E no final desse livro eu vou fazer algumas perguntas que até hoje eu não consegui respostas do nosso lar, que não cabe fazê-las agora, né, mas mais para o final a gente vai falar a respeito, que eu tenho algumas dúvidas a respeito de tudo isso que ele passou e como foi, como deixou de ser, mas enfim, a gente vai conversando nos capítulos conforme eles forem se desdobrando aí, e provavelmente a gente vai fechar aqui, eu vou lembrar de um monte de coisa que eu queria dizer e não disse, vocês me perdoem. Mais alguma pergunta, gente? Alguma observação? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Então tá, meus amigos, foi um prazer enorme poder aqui trocar esses pequenos momentos com vocês. Pena que isso não é ao vivo, porque eu acho que quando é presencial a gente consegue conversar mais espontaneamente, pelo menos todo mundo consegue participar mais. Vamos fazer um esforço para a gente participar mais, todo mundo, porque isso aí é importante, essa interação, senão vira um monólogo, fica muito chato. E vamos, então, encerrar a nossa sessão, se ninguém mais quer apresentar nada. Agradecendo ao Pai Todo-Poderoso essa oportunidade maravilhosa de estarmos todos reunidos em seu nome, para um estudo, para um aprendizado, e que nós tenhamos pelo menos 1/10 da humildade de André Luiz e verificarmos aquilo que ele nos diz com tanto amor nesse livro, que nós poderíamos aplicar na nossa própria vida, no nosso próprio coração, no nosso próprio entendimento. Obrigada a todos e até a nossa próxima oportunidade, quarta-feira da semana que vem, às 20 horas. Até mais. Eu agradeço, Márcia, pela sua explanação e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, né? Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, até mais.